Quais são as grandes invenções do mundo? Até que ponto podemos rastrear suas origens? Quais invenções tiveram maior impacto em nosso mundo? E o que o futuro guarda para estes incríveis inventos? Vejam agora grandes invenções em Maravilhas Modernas. No mundo de hoje, a tecnologia e as invenções progridem a uma velocidade espantosa. Temos acesso instantâneo a informações e imagens do mundo inteiro. Avanços na medicina moderna tentam derrotar até as doenças mais mortais e elusivas. Podemos viajar grandes distâncias em questão de horas e viajar além da Terra até o espaço. Tudo isso é possível por causa do desejo e da habilidade da humanidade de inventar. Mas muitas das nossas grandes invenções modernas têm origens antigas e modestas. Descobertas-chave que abriram caminho para grandes invenções. Mas o que torna uma invenção grandiosa? Uma grande invenção tem um tipo de elegância e um tipo de projeção. Ela não soluciona um problema. Ela abre a possibilidade de ser aplicada em uma variedade de problemas e nos traz novas oportunidades. Uma invenção que teve um papel importante em muitas grandes invenções da sociedade é também um dos inventos tecnológicos mais velhos da história: a roda. Embora a origem exata da roda, como a conhecemos, seja desconhecida, acredita-se que o uso conjunto da roda e do eixo como um dispositivo para o transporte foi visto pela primeira vez por volta de 3000 a.C. na antiga civilização da Mesopotâmia. O que foi realmente importante foi a roda, que, usada em carroças, permitiu o transporte da colheita das fazendas para as cidades. E quanto mais eficiente for este transporte de colheita e alimentos das fazendas para as cidades, mais a população pode crescer. Mas a roda teve outros usos antigamente. Com a descoberta do movimento rotatório por volta de 8000 a.C., inventores e empreendedores da antiguidade descobriram na roda uma importante e versátil ferramenta. Eles começaram a usar variações da roda para ajudá-los em suas tarefas diárias. Volantes de motor e polias permitiram que pedras e rochas pesadas fossem levantadas, possibilitando que cidades se erguessem mais rápido, mais alto e mais eficientemente. Rodas d'água se tornaram a principal fonte de obtenção de energia daquela época. E as rodas dentadas se tornaram um dispositivo essencial em uma variedade infinita de ferramentas e maquinarias, possibilitando o despertar da Revolução Industrial. A roda e o movimento rotatório tornaram possível a criação de uma invenção revolucionária de outra civilização: o motor a vapor. O motor a vapor impulsionou o mundo para uma nova era do transporte. Uma lenda popular diz que no século XVIII o inventor James Watt descobriu o poder do vapor quando observou a tampa de uma chaleira com água fervente levantar. A verdade é que o homem conhece o poder do vapor há muitos séculos, muito antes de Watt sentar para tomar sua primeira xícara de chá. Por volta de 100 anos depois de Cristo, escritos antigos mencionavam uma turbina rotatória a vapor criada por Herão de Alexandria. O invento era descrito apenas como a esfera de Éolo, mas Herão nunca percebeu o verdadeiro potencial de sua criação e a descartou vendo-a como um simples brinquedo para manter acordado um sonolento imperador. Levaria quase 2000 anos até que um motor a vapor prático fosse inventado. O motor a vapor foi originalmente concebido para bombear água para fora de minas profundas e logo foi aplicado para muitas outras coisas, principalmente para movimentar todos os tipos de engenho. Mais fortemente associado à criação do motor a vapor no século XVIII está o engenheiro e inventor inglês Thomas Newcomen. Newcomen projetou e construiu um dos primeiros motores práticos a vapor atmosférico por volta de 1712. O motor a vapor consistia em uma série de hastes de pistão a vapor conectadas por correntes que levantavam e caíam para tirar a água das minas. Por 50 anos, o motor a vapor de Newcomen tornou-se padrão, mas o fabricante de instrumentos e engenheiro escocês James Watt começou a melhorar a criação de Newcomen.
Inicialmente, o movimento rotatório não era usado como motores atmosféricos porque não funcionavam uniformemente. James Watt aplicou vapor em ambos os lados do pistão em um cilindro e, com o uso de válvulas devidamente projetadas, conseguiu dar um movimento de balanço regular à viga e, por meio de uma manivela, girar a roda. Este motor a vapor melhorado, auxiliado pela roda, fornecia um grande avanço no modo como viajávamos sobre a água. No final do século XVIII, o navio a vapor foi o maior progresso do homem para a viagem de longas distâncias desde a criação da navegação, milhares de anos antes. Os franceses foram os pioneiros dos navios a vapor no fim do século XVIII, mas foi o americano Robert Fulton o primeiro a conseguir sucesso comercial ao ganhar a atenção do mundo por conduzir seu navio a vapor, o Clermont, entre Nova York e Albany em 1807. Os barcos a vapor nos Estados Unidos se tornaram extremamente importantes porque nossas rodovias eram abismais no século XIX, mas tínhamos um amplo sistema fluvial e o uso destes barcos a vapor rio acima e abaixo se tornou muito importante. Com o sucesso da viagem a vapor sobre a água, os inventores viam o motor a vapor como uma fonte de energia para o transporte terrestre. O motor a vapor levou a outra invenção revolucionária que literalmente conectou comunidades pelo mundo: a ferrovia. As poderosas locomotivas a vapor criadas no começo do século XIX representaram um salto sem precedentes sobre as antigas estradas de ferro. As primeiras rodovias não usavam vapor. Animais eram usados para puxar uma fileira de vagões nos trilhos, mas estes primeiros desenvolvimentos da energia a vapor tornaram mais fácil puxar cargas pesadas a distâncias mais longas. Por volta de 1860, os Estados Unidos estavam literalmente presos à construção da ferrovia transcontinental de Nebraska, a dourada mas isolada terra prometida Califórnia. O uso do motor a vapor ajudou ferrovias que utilizavam rodas de aço a se tornarem uma força poderosa crescente no desenvolvimento de cidades pelo mundo. As estradas de ferro logo se tornaram o modo dominante de carregamento, frete e transporte no mundo. Uma das coisas que a ferrovia fez foi dar às pessoas a mobilidade que nunca tiveram. Ela permitiu que viajassem longas distâncias. Ao final do século XIX, a energia a vapor dominava o transporte, mas os inventores começaram a procurar por alternativas, meios de transportes mais eficientes. O resultado foi uma das invenções mais difundidas e importantes da história. Uma invenção que logo dominaria a indústria do transporte: o automóvel. Os primeiros automóveis originalmente usavam motor a vapor como sua principal fonte de energia, mas eles eram lentos, incômodos e bem desconfortáveis, pois o passageiro tinha que se sentar perto da caldeira de vapor. O primeiro automóvel geralmente é creditado ao inventor francês do século XVIII, Nicolas Joseph Cugnot. Seu veículo foi patrocinado pelo governo francês e foi originalmente projetado para ser uma carroça a vapor de 3 rodas. Com a velocidade máxima de 3 km por hora, o veículo saiu do controle durante a demonstração e colidiu com uma parede. Mas o inventor e fabricante de carros alemão Karl Benz, de 1880, é geralmente creditado como o pai do automóvel. Karl Benz e seu contemporâneo Gottlieb Daimler são importantes porque são, de fato, as primeiras pessoas a não apenas ter a ideia, neste caso, de veículos a gasolina, mas também por persistirem nela e, consequentemente, desenvolveram veículos que foram vendidos para o mercado. Um homem que, talvez mais do que qualquer um, revolucionaria a indústria automobilística com seus automóveis a gasolina foi o fabricante de Detroit, Henry Ford. Ironicamente, foi um antigo motor a vapor que inspirou este pioneiro automóvel. O primeiro veículo autoalimentado que Henry Ford viu quando garoto foi um desses motores de tração a vapor. Para Ford, foi um daqueles momentos de descoberta. Ele o viu descendo a rua quando era criança e isso o afetou profundamente. No começo do século XX, várias empresas começaram a fazer automóveis, mas foi Henry Ford quem conseguiu trazer o carro para o público. A grande contribuição de Ford foi realmente ver qual era o futuro do mercado, que acabou sendo os carros acessíveis à população. E ele desenvolveu não apenas um carro barato, mas um carro muito bom, seu Ford Modelo T.
e desenvolveu o processo da linha de montagem para produzi-lo a baixo custo. O conceito de Ford de linha de montagem foi inspirado por uma ideia um tanto horrível. A indústria de frigoríficos, que era geralmente chamada de linha de desmontagem, onde a carcaça de um animal era levada em uma esteira e os vários cortadores de carne tiravam pedaços do animal. A grande conquista da Ford Motor Company foi pegar algo que era extremamente complicado, como um automóvel, e inseri-lo nesse método de linha de montagem, que exigia partes intercambiáveis. Todas essas esteiras e o movimento eram cuidadosamente coreografados por todos os envolvidos nas linhas de montagens parciais. Motores, transmissores e eixos traseiros tinham suas próprias linhas de montagem antes de serem reunidos na linha de montagem de chassis. E de fato funcionou. Com a linha de montagem com força total por volta de 1920, o preço do modelo T, ou Tin Lizzy, como era conhecido, caiu de $850, um valor altíssimo na época, para apenas $260. Quando o modelo T parou de ser produzido em 1927, 17 milhões haviam chegado às ruas. O automóvel é provavelmente a invenção mais influente da primeira metade do século XX. Ele teve muitas ramificações grandiosas. Remodelou a nossa paisagem e agora temos coisas como o sistema de estradas interestaduais. Ele não trouxe a morte, mas o declínio das estradas de ferro, que eram a grande indústria do século XIX. A enorme popularidade de automóveis alteraria para sempre o transporte. E talvez mais do que qualquer outro invento, foi a roda que impulsionou o transporte e a revolução industrial. Há quase 300 milhões de carros somente nos Estados Unidos, mais de 40% da população mundial de automóveis. Muitas invenções-chave, como a roda, foram produtos da descoberta, geralmente acidental, de indivíduos práticos procurando por soluções para os problemas do cotidiano. Em contrapartida, o estudo e o aproveitamento da eletricidade foi um resultado direto de pesquisas científicas. Cientistas na Grécia Antiga descobriram que se você esfregar o âmbar, ou elétron em grego, ele criava uma força magnética que atrairia objetos leves como penas. Visto apenas como entretenimento, os antigos gregos não tinham uma ideia de como utilizar esta força. Foi apenas há cerca de 200 anos que os cientistas finalmente começaram a descobrir métodos viáveis de utilizar a eletricidade. Talvez o mais famoso seja Benjamin Franklin, que em 1752 empinou uma pipa em meio a uma tempestade elétrica. Ele notou que fios de linha ficavam em pé, como se estivessem suspensos em um condutor comum. Quando Franklin tocou a chave de metal ali amarrada, ele recebeu um grande choque elétrico. Com esse choque, Franklin havia provado que a eletricidade era manifestada nas nuvens na forma de relâmpagos. Franklin escreveu em sua própria publicação, O Almanaque do Pobre Ricardo, que sua invenção para raios poderia proteger casas de serem atingidas por raios ao redirecionar a forte carga elétrica para o condutor de metal ao invés de sua própria estrutura. Enquanto os para-raios de Franklin apareciam em casas por todos os Estados Unidos, um clero enfurecido se mantinha veementemente contra a invenção. Eles acreditavam que os relâmpagos expressavam a ira de Deus e não deveríamos mexer com eles. Com o aumento do conhecimento sobre a eletricidade, os inventores viram que esta incrível força poderia ser armazenada para um uso posterior. Eles desenvolveram um dispositivo de armazenamento de energia que alavancaria a indústria das comunicações, a bateria. A bateria realmente teve um impacto interessante no desenvolvimento da eletricidade. Por exemplo, forneceu os elementos básicos que possibilitaram experiências na telegrafia, telefonia e até no primeiro telégrafo sem fio. Mas a busca por uma bateria utilizável não era nova. Especula-se que uma forma bruta de bateria elétrica pode ter aparecido no século I depois de Cristo. Em 1938, um cientista austríaco que trabalhava em Bagdá descobriu um pequeno pote de cerâmica com um tubo de cobre e um condutor de ferro em seu interior. Testes mostraram que a bateria emitia pequenas cargas elétricas, mas não o suficiente para fornecer uma fonte real de energia. Como havia sido descoberta na casa de um antigo mágico e curandeiro, muitos acreditavam não passar de um simples truque mágico usado para causar admiração, talvez até medo naqueles que a viam.
A primeira bateria autêntica como a conhecemos só apareceu no começo do século XIX, quando o inventor italiano Alessandro Volta criou o primeiro dispositivo viável de armazenamento de energia. Consistia em uma pilha de discos, que às vezes é chamada de pilha de Volta, porque é literalmente uma pilha de discos de metais. Metais alternados de cobre, níquel ou prata, com um ácido entre o cobre e o zinco em outra pilha. E quanto maior for a pilha, mais corrente conseguirá na sua bateria. A invenção da bateria por Volta foi realmente inovadora. Pela primeira vez na história, a força poderosa da eletricidade pôde de fato ser armazenada e usada como fonte de energia. Na metade do século XIX, pequenas melhorias foram feitas na bateria. Agora conhecidas como pilhas úmidas, elas basicamente consistiam em um pote de ácido com eletrodos de metal dentro dele. O ácido causava uma reação química que produzia elétrons, que fluíam através dos eletrodos de metal para fornecer energia ao dispositivo anexado. Melhorias contínuas foram feitas na bateria. Os inventores logo descobriram ser um dispositivo indispensável em suas últimas criações revolucionárias. A bateria simples se tornou o elemento-chave, que finalmente propiciou maiores avanços na comunicação instantânea. Há menos de 150 anos, a comunicação era basicamente limitada a mensagens entregues pessoalmente. Com o crescimento do conhecimento científico de que a eletricidade podia ser transferida de um lugar para outro, os inventores começaram a testar a possibilidade de que o mesmo princípio pudesse ser aplicado na comunicação. O resultado foi uma grande invenção que deu os primeiros passos em direção à união global. A comunicação instantânea agora era possível pela primeira vez na história com o telégrafo. O telégrafo se baseia na bateria e no eletroímã, ambas invenções do começo do século XIX. Para construir um telégrafo é preciso apenas esticar um fio elétrico, colocar um eletroímã preso em uma ponta e um botão liga-desliga na outra ponta. E isso lhe permite enviar uma mensagem. E então, quando você utiliza um código, pontos e traços, por exemplo, para representar números e letras do alfabeto, então, de fato, pode-se enviar qualquer mensagem que se queira a qualquer distância que tenha um fio elétrico esticado. Usando seu sistema de códigos com pontos e traços, o inventor americano Samuel Morse foi o primeiro a enviar uma mensagem através do telégrafo com sucesso em 1844. Com uma linha demonstrativa posicionada entre Washington e Baltimore, a mensagem que Morse enviou foi simples, mas poderosa. Que obra fez Deus? O crescimento do telégrafo eletromagnético foi realmente dramático. Apenas 20 anos após Morse ter instalado a primeira linha entre Washington e Baltimore na metade de 1840, já tínhamos pessoas colocando cabos submarinos sob o Atlântico para transmitir mensagens entre os continentes. O telégrafo alimentado por bateria possibilitou uma série de invenções elétricas. Se o telégrafo enviou a mensagem de que um renascimento comunicacional estava chegando, então foi uma das invenções mais influentes e grandiosas da história que a concretizou: o telefone. Alexander Graham Bell o chamou, na verdade, de telégrafo falante no começo, porque realmente era isso. Uma linha de telégrafo na qual se colocava um microfone e uma caixa de som em cada ponta para enviar uma mensagem falada no lugar de pontos e traços. Alexander Graham Bell havia descoberto que correntes elétricas poderiam reproduzir exatamente ondas sonoras, transmitindo múltiplos sons ao vibrar no ar em uma série de frequências. Bell era professor de deficientes auditivos e havia passado bastante tempo pesquisando ondas sonoras e os princípios da acústica. Trabalhando com seu assistente Thomas Watson, Bell percebeu que poderia não apenas enviar uma série de sons diferentes, mas também poderia enviar uma onda sonora complexa, isto é, a voz humana. Ele percebeu isso em março de 1876 e envia a primeira mensagem com voz humana pelo fio de um telégrafo quando diz para o Watson: "Vem aqui, eu preciso de você." Ele só queria mostrar ao Watson que o transmissor estava funcionando. Watson ouviu no receptor e ambos ficaram empolgados. Ironicamente, o telefone não se tornou popular imediatamente. Na verdade, a principal empresa de telecomunicações, a Western Union, recusou a oferta de Bell de vender-lhe a patente do telefone por $100 mil.
Aos poucos, no entanto, o público começou a ser atraído pelo telefone. Em 1877, a Western Union começou a repensar sua decisão e se ofereceu para comprar o telefone de Bell e sua empresa, a Bell Telephone Company. Mas Bell recusou, ele sabia naquele momento que tinha algo muito bom. A primeira linha do telégrafo alcançava menos de 80,5 km entre Washington e Baltimore. Menos de 10 anos depois, mais de 322 mil quilômetros de linhas do telégrafo estavam em uso. Com a invenção da bateria, os cientistas aprenderam a utilizar pequenas quantias de energia elétrica. Mas correntes mais fortes e potentes levariam a mais invenções grandiosas. Os avanços na energia elétrica agora dependiam do desenvolvimento de métodos mecânicos para gerar eletricidade. Os inventores continuamente encontravam novas formas de utilizar esta poderosa força da natureza. Uma invenção-chave, literalmente, tirou o mundo da idade das trevas, transformando a noite em dia e afetando virtualmente todos os aspectos de nosso cotidiano. O simples, mas revolucionário dispositivo era a lâmpada. A busca por uma forma de produzir a luz vem desde 1830, como alternativa às lamparinas à base de gases e óleos perigosos usados até então. O princípio da lâmpada elétrica era simples. Se você aquecer algo como a madeira na fogueira, as partículas irão incandescer e emitir luz. O problema era descobrir como controlar isso. No começo de 1870, luzes extremamente brilhantes que produziam um arco elétrico entre dois polos de carbono eram usados como postes de luz, mas não havia como controlar a luminosidade. Muitos inventores por todo o mundo trabalhavam para criar uma lâmpada viável, mas foi o inventor americano Thomas Edison que obteve sucesso. Edison, na verdade, entrou tarde na disputa pela criação de uma lâmpada bem-sucedida. Edison já era reconhecido mundialmente por suas primeiras invenções, contribuições à indústria do telégrafo e à invenção do fonógrafo. Ele já era conhecido como o mago do Menlo Park. Edison havia se gabado de que terminaria sua lâmpada em apenas alguns meses. Edison, de fato, era bem confiante. Ele demorou cerca de 1 ano e 3 meses, mas ele conseguiu fazê-la. E outra vez, o carbono foi a substância essencial. Ele descobriu que se tivesse uma peça fina de carbono, algum jeito de arranjar essa peça fina, e dessa vez colocar a corrente elétrica através do carbono, ao invés de entre os polos do carbono, tinha que ser através. Você aquece o carbono e ele incandesce. Ele brilha, mas não intensamente. Eu, de fato, acredito que a idade das máquinas irá afetar positivamente a vida dos trabalhadores. É impossível, no entanto, prever o que será do mundo com a eletricidade e com esta invenção daqui a 100 anos. Thomas Edison estava certo. Não havia como prever o impacto da eletricidade ou de sua própria invenção, a lâmpada, na história. A invenção da lâmpada elétrica em 1879 mudou a sociedade profundamente. O inventor visionário sempre viu além da lâmpada e, dentro de 1 ano, Edison havia estabelecido os princípios básicos para um sistema completo de distribuição de energia e luz elétrica. Não consigo pensar em nada que altere mais a forma como vivemos em nossas casas, no trabalho ou na comunidade, mais do que a lâmpada. A iluminação no trabalho permitiu o trabalho por turnos, o trabalho durante a noite, aumentou a eficiência dos trabalhadores. Ela também transformou completamente o transporte. A lâmpada também mudou o entretenimento, mudou a maneira de anunciar produtos. Ela mudou dramaticamente o trabalho, a diversão e a vida doméstica. Com a criação da lâmpada, Edison também havia criado a indústria eletrônica. Ele havia colocado sua luz elétrica da peça de carbono dentro de um bulbo hermético com fechamento a vácuo. Nas 2 décadas seguintes, um inventor italiano chamado Marconi pegou o conceito de Edison de uma propriedade elétrica carregada dentro de um bulbo hermético e a transformou em uma outra grande invenção que ajudaria a antecipar a comunicação em massa: o tubo a vácuo. O tubo a vácuo acabou se tornando um modo eficiente de detectar e produzir ondas de rádio.
Uma das invenções mais influentes e divertidas da história iria pela primeira vez trazer um mundo de informações e entretenimento para dentro dos lares: o rádio. Quando o novo conceito do rádio foi introduzido no começo do século XX, criou uma revolução. O elemento-chave do rádio é, primeiro, o entendimento de que havia ondas de rádio. Foi obra de James Clerk Maxwell e, em 1860, ele descreveu os elementos da radiação não óptica e sua disponibilidade. Heinrich Hertz, em 1880, produziu ondas de rádio. E depois várias pessoas em 1890. Marconi, claro, Nikolai Tesla e outros que testaram de várias maneiras para fazer este dispositivo prático, pelo qual você pode enviar uma onda de rádio daqui e recebê-la aqui de modo eficiente. Guglielmo Marconi fez testes exaustivos para demonstrar que as ondas de rádio poderiam viajar pelo ar. Assim que sinais como o código Morse ou transmissões de voz foram adicionados, foi descoberto que esta frequência de sinal sem fio poderia ser transmitida para um receptor. Em 1898, Marconi enviou sua primeira mensagem de rádio através do Canal da Mancha, a uma distância de quase 32 quilômetros. As implicações deste telégrafo sem fio eram enormes. Navios no meio do oceano agora podiam enviar pedidos de socorro ao primeiro sinal de perigo, algo impossível anteriormente com o telégrafo de fio. Por volta de 1920, os sinais enviados progrediam de uma série de cliques para transmissões de voz, transformando o rádio em um fenômeno cultural. Ele gira, gira e cai. Max Rayling é vencido no primeiro round. Com o rádio, o som podia viajar grandes distâncias, mas agora cientistas começavam a indagar se seria possível enviar imagens visuais também. O resultado, uma invenção miraculosa que traria um mundo de imagens para nossas casas. Uma invenção que literalmente nos permitiria ver a história sendo feita: a televisão. A televisão é uma daquelas invenções que teve um grande impacto. O acréscimo do aspecto visual ao som realmente mudou. Não apenas o modo como vemos as coisas, mas o modo como pensamos nelas. A tecnologia televisiva continua a avançar em uma velocidade impressionante. Mas a televisão de hoje deve agradecer muito aos cientistas de antigamente. Nos anos de 1500, Leonardo da Vinci apresentou suas descobertas sobre a persistência da visão, na qual declarou que o olho humano continua a ver uma imagem por uma fração de segundo após ela ter desaparecido. Este conceito é aplicado ao nosso moderno sistema televisivo, que envia 30 quadros completos a cada segundo. E a televisão a cores deve agradecer muito a Sir Isaac Newton, que em 1666 descobriu o espectro da cor, provando que um arco-íris de cores é formado quando a luz brilha através de um prisma de vidro. No começo de 1860, Giovanni Caselli criou o que muitos consideram ser a primeira transmissão de televisão. Em um experimento primitivo com a imagem, o padre italiano embrulhou cilindros rotatórios com folha de estanho e enviou transmissões indistintas de mensagens escritas à mão e desenhos simples por uma linha de telégrafo. A televisão moderna, como a conhecemos, não foi produto de uma única mente, mas de vários inventores de todo o mundo que tiveram participação na sua criação. Os principais inventores da televisão eletrônica, geralmente citados, são Vladimir Zworykin, que primeiro trabalhou para Westinghouse e depois para a RCA entre 1920 e 1930, e Farnsworth, que era basicamente um inventor solitário no começo, e que depois se envolveu com a Philco e outras empresas. E a questão crítica aqui é usar a eletricidade e, de alguma forma, detectar a imagem em uma ponta, armazenar esta eletricidade de alguma forma. Neste caso, seria dentro de um tubo de vácuo, e com isso pegar esta informação e transmiti-la eletricamente para outra ponta, onde outro dispositivo elétrico ejete elétrons, e então, ao expelir, esses elétrons atingem uma tela fosfórica e produzem uma imagem. A televisão foi um sucesso repentino. Pela primeira vez, as pessoas podiam realmente testemunhar eventos históricos importantes enquanto eles aconteciam. Em 1936, havia apenas cerca de 2.000 aparelhos de televisão em uso no mundo todo.
Em 1955, menos de 20 anos depois, a televisão avançou, tendo mais de 30 milhões de aparelhos nos lares. Como um meio de comunicação, é claro, se tornou intenso. Você pode ver as pessoas aterrissarem na Lua, o que é incrível, mas eu acho que também teve um aspecto negativo significante. A televisão está ali, você a liga e assiste, quase sem se importar com o que está passando. Então eu acho que, na verdade, ainda estamos trabalhando nas implicações a longo prazo do que a televisão significa para nós. Em 20 de julho de 1969, mais de 600 milhões de espectadores do mundo todo assistiram à primeira transmissão televisiva da Lua. No final de 1940, o rádio havia capturado a imaginação do mundo e a televisão era uma nova mídia prestes a conquistar sua fama. Naturalmente, estas grandes invenções dependiam da eletricidade e de grandes, caros e inseguros tubos a vácuo para funcionar. Então, em 1948, uma invenção do tamanho de um dedo foi anunciada sem muito alarde, mas que deixaria uma marca indelével na história e na sociedade: o transistor. O transistor foi inventado por 3 homens nos laboratórios Bell: John Bardeen, Walter Brittain e William Shockley. Os laboratórios Bell eram parte da companhia telefônica AT&T. Eles usavam muitos circuitos de informação em seus próprios aparelhos do sistema telefônico, então esta foi a motivação deles. Os 3 homens apresentaram o transistor em uma conferência para a imprensa na matriz dos laboratórios Bell em Nova York, mas ninguém deu muita atenção. Mais tarde, entretanto, os criadores foram premiados com o Nobel quando sua grande invenção se tornou reconhecida como um dispositivo que alavancaria uma das evoluções tecnológicas mais arrebatadoras da história. O princípio básico do transistor, amplificar sinais elétricos, é simples, mas seu impacto foi enorme. Ao liberar uma corrente de elétrons, o sinal elétrico fraco foi transformado em uma cópia de si mesmo muito mais forte. Os transistores aumentam estes sinais elétricos em uma fração de espaço, que por sua vez reduz tudo em tamanho proporcionalmente. Os transistores eram bem mais baratos e bem mais confiáveis do que os grandes tubos a vácuo. Com melhoras sendo feitas quase imediatamente, o dispositivo teve um papel importante em uma grande invenção que teve um impacto global em praticamente todos os aspectos de nossas vidas: o computador. O próximo evento significante que aconteceu depois do transistor foi o circuito integrado, ou chip, a única coisa no seu computador que realmente opera a coisa toda. O chip da CPU contém dezenas de milhões de transistores em um único chip. Então pode ver as economias de escala. Fomos de 18 mil tubos a vácuo para operar um grande computador, para milhares de transistores para operar o primeiro verdadeiro computador de negócios, até nosso desktop, que tem dezenas de milhões de pequenos transistores, transistores microscópicos em um único chip. Um feito extraordinário quando consideramos que há menos de 50 anos um computador era um enorme conjunto de máquinas que ocupavam a sala inteira, tinha muito menos memória e era infinitamente mais lento do que os computadores mais lentos de hoje. As formas primitivas dos computadores foram criadas por um matemático chamado Blaise Pascal, que em 1645 inventou 50 máquinas as quais, na verdade, computavam equações matemáticas. Pensando ser uma grande invenção, acreditou que escriturários e contadores iriam clamar por seu novo invento. Para sua surpresa, entretanto, a invenção foi rejeitada porque o dispositivo ameaçava as pessoas que temiam que seus empregos se tornassem obsoletos. Ele largou seu trabalho com o computador, mas continuou dedicando-se a outras atividades científicas. Mas outros criaram sistemas primitivos de computador. Em meados do século XIX, um inventor francês chamado Joseph-Marie Jacquard criou um precursor do sistema de cartões perfurados chamado de tear de Jacquard, que automaticamente manipulava um tear de tecelagem.
É o matemático britânico Charles Babbage, entretanto, que é conhecido como pai da computação por criar um dispositivo mecânico entre 1830 e 1840 que lembrava bastante os computadores de hoje. Babbage foi tão significante naquela época porque ele formulou o que hoje conhecemos como o computador moderno. Havia entrada e saída de dados. Havia uma unidade de controle e um processador. Todos esses itens que são incorporados hoje no computador moderno. O próximo grande avanço na computação ocorreu em 1890 por um jovem agente do censo chamado Hermann Hollerith. Ele criou uma máquina computadora de cartões perfurados para ajudar na aparentemente impossível contagem do censo. Faziam o censo a cada 10 anos e estava levando mais de 10 anos. E a projeção deles passava os 10 anos para fazer a contagem. É realmente absurdo. O censo de 1880 levou 7 anos e meio. Assim, já estava desatualizado 7 anos e meio quando viram o resultado. A máquina de Hollerith era um sucesso e continuou em uso por várias décadas. O censo de 1890 foi completado em apenas 2 anos e meio. Em 1911, a bem-sucedida empresa de máquinas de Hollerith fundiu-se com outra para formar a Computing Tabulating Recording Company. Em 1924, eles mudaram o nome para International Business Machines Corporation, mais conhecida como IBM. A computação deu seu próximo grande salto em 1940. Quando se pensa no computador moderno, está pensando, na verdade, em um computador digital automático. E o primeiro computador digital automático foi o ENIAC, um computador e integrador numérico eletrônico. O projeto do ENIAC foi fundado pelo Exército Americano em 1943 como um método de calcular as tabelas de trajetória de disparos lançados das armas durante a Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, com os homens nas batalhas, as complexas armas fizeram um núcleo de 100 mulheres passar mais de um mês tentando entender uma simples tabela de disparo. Acho que o ENIAC colocou estas grandes máquinas na consciência pública. As pessoas o chamavam de cérebro gigante. E havia uma espécie de revelação primária fora da comunidade científica sobre o que um computador realmente poderia ser. Auxiliado pela criação do simples transistor, o computador acabou virando um dispositivo indispensável que mudou para sempre o modo como vivemos e trabalhamos. Todo mundo os usa. E acho que isso é algo muito significante que está acontecendo na nossa cultura hoje. Na verdade, nas escolas, temos crianças ensinando adultos. Eu não lembro de nenhuma outra época da história em que algo assim tenha ocorrido. Seja editando uma simples carta comercial ou influenciando a vasta economia global, não há talvez nenhuma outra invenção que tenha impactado o mundo tão intensamente quanto o computador. Durante um dia normal de trabalho, o olho humano deve refocalizar mais de 20 mil vezes para ler as letras na tela do computador. Talvez os maiores avanços na medicina moderna possam ser atribuídos não às técnicas cirúrgicas ou à descoberta de novas drogas, mas a outra grande invenção, o microscópio. Apenas depois da invenção do microscópio, os cientistas puderam detectar e derrotar bactérias mortais. Enquanto a prática do serviço de saúde de uma forma ou de outra é tão antiga quanto a própria civilização, antigos cientistas estavam de fato trabalhando no escuro até começarem a aplicar os princípios da ótica e lentes em suas pesquisas. Em 1609, um aprendiz de oculista descobriu que se as lentes de óculos fossem colocadas em uma certa posição, os objetos vistos através delas pareciam estar bem mais perto. O famoso inventor e cientista Galileu fez grandes melhoras na invenção motivado por esta descoberta, o telescópio. Ao criar um dispositivo que poderia ampliar objetos em 30 vezes o seu tamanho normal, Galileu usou o telescópio para fazer diversas descobertas importantes sobre o nosso sistema solar. Ele logo começou a olhar para dentro ao invés de olhar para o mundo exterior, com um dispositivo que ele dizia fazia as moscas parecerem do tamanho de carneiros. O dispositivo era o microscópio. À medida que o conhecimento sobre a ótica progredia, os microscópios se tornavam cada vez mais potentes. Auxiliados pelo microscópio, os cientistas fariam descobertas que salvariam vidas e influenciariam o serviço de saúde mais intensamente do que em qualquer outro momento da história. Eles travariam uma guerra contra as doenças, armados com uma nova e potente arma, as vacinas.
É apenas por causa do microscópio que os cientistas finalmente puderam salvar milhões de vidas com a criação das vacinas. Um grande passo à frente em direção a outras vacinas foi o microscópio e a habilidade de identificar bactérias que causavam as doenças, como, por exemplo, a difteria. As pessoas puderam ver organismos específicos e então puderam pegá-los e colocá-los em animais, reproduzir doenças e mostrar os mesmos organismos. Então, o microscópio teve um papel fundamental no desenvolvimento subsequente de muitas vacinas. As primeiras tentativas de vacinação registradas contra doenças foram na Índia em 700 d.C. Os monges budistas ingeriam rotineiramente veneno de cobra, acreditando que se fossem picados, seus corpos teriam criado imunidade ao veneno. Ninguém sabe ao certo se esta tentativa radical de vacinação primitiva era efetiva, mas eles de fato tiveram a ideia certa. Mas apenas no final do século XIX, com a ajuda do microscópio, que a ligação entre germes, bactérias e doença foi descoberta. Os cientistas começaram a criar vacinas adequadas. As vacinas são projetadas para introduzir um pouco da doença no corpo sem efetivamente transmitir a doença. O corpo, então, produz anticorpos que criam imunidade à doença em questão. Edward Jenner criou a primeira imunização de sucesso na Inglaterra em 1796. E por certamente estar usando uma forma primitiva de microscópio, sua descoberta foi resultado de uma observação perspicaz. A varíola era uma doença epidêmica que havia castigado o mundo há mais de 2.000 anos. Com uma taxa de mortalidade de mais de 40%, os cientistas estavam freneticamente buscando uma vacina para erradicar esta doença mortal. Jenner havia observado que se ordenhadeiras pegassem uma infecção de uma doença das vacas chamada de varíola bovina, elas ficavam imunes à varíola. O que Jenner fez foi retirar material da lesão de uma ordenhadeira e inoculá-lo no braço de um garoto, James Phipps. E este garoto foi, consequentemente, exposto propositalmente à varíola, e ele estava protegido. Em tempo, a varíola, que já foi uma doença mortal, foi completamente erradicada. E então, no final do século XIX, o cientista francês Louis Pasteur fez mais progressos na pesquisa de vacinas. Pasteur é conhecido na história principalmente pela natureza do desenvolvimento de suas vacinas antirrábicas. E ele usou a forma fraca da matéria para tratar a raiva que até o momento ninguém havia conseguido tratar. O próximo grande avanço na medicina foram os antibióticos. No começo do século XX, um dos antibióticos mais importantes da história chegou perto de ser esquecido para sempre. Em 1928, a penicilina foi descoberta por Alexander Fleming, que percebeu, com a ajuda do microscópio, que o fungo que crescia em uma amostra de geleia em seu laboratório destruiu completamente bactérias que estava cultivando. Ironicamente, Fleming perdeu interesse na descoberta da penicilina e se passaram 10 anos até que outro grupo de cientistas descobrisse suas anotações e, percebendo seu potencial, eles criaram uma forma pura de penicilina. Com a penicilina, grande progresso foi feito na guerra contra as bactérias, mas os cientistas agora precisavam de uma forma de combater os vírus. Os vírus, diferente das bactérias, são substâncias muito pequenas para serem vistas até pelo melhor microscópio convencional. Mais uma vez, os cientistas usaram o poder da eletricidade e criaram um microscópio eletrônico, um dispositivo que finalmente permitiria a ampliação dos vírus. Os Estados Unidos investiram bilhões de dólares da verba de pesquisa para o desenvolvimento e a criação de novas vacinas. A pesquisa de Jonas Salk levou à criação de uma vacina que praticamente erradicou a incapacitadora e mortal poliomielite. E um hospedeiro de outras doenças foi criado para combater doenças como sarampo, cachumba, rubéola, hepatite e muitas outras. Estas vacinas nos ajudaram a viver mais do que em qualquer outra época da história. Invenções-chave históricas afetaram e influenciaram cada aspecto de nossas vidas, como vivemos, trabalhamos, nos divertimos e viajamos. E enquanto estas grandes invenções sobrevivem por si só, estão de várias formas intrinsecamente conectadas. Eu acho que o que estamos vendo nos últimos 20 ou 30 anos, na última parte desta década, é a quantidade de tecnologias que estão se unindo e sendo utilizadas em conjunto, integradas, pode-se dizer. E é tão fascinante que estamos vendo avanços sem paralelo em qualquer parte da história.
A espécie humana tem testemunhado uma incrível onda de invenções importantes. Mas ainda há grandes invenções a serem descobertas? Enquanto o homem continuar a pensar, ele continuará a inventar. E o resultado será maiores invenções que, sem dúvida, mudarão o curso da história. Versão brasileira, etc. Filmes, São Paulo.